E olha, uma substância de nome complicado, até para falar aqui, ainda promove debates. Eu estou falando da fosfoetalonamina. Difícil, né? Esse é o ingrediente principal da pílula do câncer, que ficou bastante famosa aí nos últimos meses por conta de uma polêmica, né? Ela foi desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Química, lá da USP, em São Carlos, no interior de São Paulo. O fato é que muitos pacientes com câncer têm recorrido à justiça para conseguir esse composto químico. E alguns dizem que se sentiram melhor com o uso. Nessa segunda-feira, na Assembleia Legislativa, houve até uma audiência, né, um debate com representantes de vários setores envolvidos nessa questão. O repórter Jefferson Ajeitos e o Sérgio Saturnino mostram para a gente agora. Esta substância aumentou a esperança da Mariede, que trata um câncer no útero. É a fosfoetanolamina. A esteticista toma 2 comprimidos por dia. Não parou com a quimioterapia, mas diz que se sentiu diferente desde que começou a usar as pílulas. Logo que eu acabava de fazer a quimio no próprio dia, a gente fica muito embaixo pelos medicamentos, as alergias, tudo que são dadas durante a medicação da quimioterapia. No outro dia era vômitos, diarreia. Não levantamos da cama, temos dores no corpo. O psicológico abala muito, e sem contar que após 21 ou 22 dias cai todo o cabelo. E a fósforo não. O cabelo continua caindo pela quimioterapia, mas eu não tenho vômitos, eu não tenho diarreia, eu não tenho dores no corpo. Quase ao contrário, eu tinha que morar sempre com alguém para tomar conta da minha comida, da minha casa, da roupa da minha filha, do meu quintal, do meu gatinho. Agora não. Mariede usa fosfoetanolamina há 2 meses. Precisou pedir na justiça porque a pílula não pode ser vendida. De acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a fosfoetanolamina não é considerada um remédio porque não tem registro exigido pelas leis brasileiras. Segundo o Ministério da Saúde, esse processo, baseado em critérios científicos aceitos mundialmente, garante que uma droga é eficaz e segura para o paciente. Mas, segundo pesquisadores do Laboratório de Química da Universidade de São Paulo, a substância é eficaz no combate ao câncer. Por mais de 20 anos, a USP de São Paulo distribuiu cápsulas da droga a pacientes com câncer. No mês de abril, a Presidência da República autorizou a produção, distribuição e uso da fosfoetanolamina. A lei diz que a substância poderá ser entregue a pacientes que apresentem laudo médico que comprove um câncer maligno. De acordo com o Tribunal de Justiça, desde o começo do ano, 5 pessoas de Mato Grosso do Sul entraram com pedido para conseguir as pílulas. A Universidade de São Paulo ainda tem cápsulas, mas no mês de abril fechou o laboratório que produzia as pílulas, dizendo que não produziria mais porque não é dona da patente e não é uma indústria para produção em larga escala. Nesta segunda-feira, uma liminar da Justiça obrigou um laboratório de Cravinhos, cidade do interior de São Paulo, a fornecer a pílula no prazo máximo de 30 dias. O assunto foi discutido em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Profissionais de saúde, pacientes e familiares querem entender se a substância realmente funciona. É necessário que seja esclarecido através de um decreto a forma de dispensação desse suplemento, porque através do SUS somente é permitido a dispensação de medicamentos registrados na Anvisa. Então, a partir do momento que a legislação, reconheceu que o paciente faz jus, a esse suplemento ou a essa substância, e essa substância não está registrada na Anvisa, consequentemente, o SUS não estaria obrigado a dispensá-la. Então, é necessário que um decreto, com urgência, regulamente essa situação, a fim de que esclareça onde e de que forma o paciente terá acesso a fósforo. O Conselho Regional de Medicina diz que a lei aprovada em Brasília dá ao paciente o direito de buscar a substância como alternativa, mas que os médicos não vão receitar a fosfoetanolamina a ninguém. Nós não sabemos como deve ser utilizada, qual é a concentração, quais são os tumores a qual ela pode ser efetivamente utilizada, quais as restrições de uso, quais os efeitos colaterais. Isso nós não temos consciência por causa da falta de estudos específicos para isso. Então, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, nesse ponto ele é categórico. Os médicos não podem prescrever essa medicação porque ela não é medicamento, ela é substância química.
Esta pesquisadora da Fiocruz, entidade ligada ao Ministério da Saúde, diz que ainda é necessário fazer estudos para comprovar ou não a eficácia da chamada pílula do câncer. Nós encontramos alguns estudos em células, alguns estudos em animais, uns 2 ou 3 estudos em animais com alguns tipos de câncer, algumas células, algumas linhagens. E as 2 patentes que foram depositadas, de processo para a produção sintética da fosfoetanolamina e também da fórmula, digamos assim, da cápsula. É difícil porque essa substância ela foi distribuída e eu não encontrei nenhum registro de controle dessa utilização. Então, o que me parece estranho é que se houve uma associação com o hospital, que esse controle ele deveria ter acontecido. Esse registro de quantos pacientes utilizaram, em qual posologia, quantos pacientes de fato melhoraram, entendeu? Todos os critérios que um estudo exige, todos os parâmetros. Mariede diz que se sentiu melhor depois de usar a substância. Já tomou 116 cápsulas, restam 4. Ela vai pedir outras na justiça e espera que a fosfoetanolamina seja definitivamente liberada. Eu tenho a esperança que ela vai ser liberada. Não é muito tempo que vão conseguir segurar. Pela qualidade de vida que ela dá, pela esperança da cura, a gente tem esse direito. Quem está em tratamento, tem esperança e se apega a coisas que são importantes, como essa possibilidade que a pílula tem. Os médicos têm opiniões diferentes, é um assunto polêmico ainda, a gente viu aí na reportagem. Olha, e uma liminar da Justiça lá de São Paulo obriga um laboratório a fornecer a substância a pacientes com câncer em 30 dias. Em entrevista ao G1, o diretor do laboratório diz que tem condições de produzir as pílulas, mas nega poder cumprir as sentenças do Tribunal de Justiça, porque depende de autorização dos detentores da patente e também da Anvisa para comercializar essa substância que ainda gera muitas opiniões, Até agora, o laboratório recebeu permissão somente para produzir o princípio ativo e entregá-lo à Fundação para o Remédio Popular, que é a FURP, e que deve encapsular, então, a substância e repassar ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O Instituto, por sua vez, será responsável pela distribuição das pílulas aos hospitais que farão o estudo clínico pelos próximos 6 meses. O primeiro lote, com 35 quilos da fosfoetanolamina, foi entregue já à FURP e deve se transformar agora em 70 mil cápsulas.